Começa agora o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Aqui encontraremos um pouco da vida e da obra de pessoas que deram sua colaboração à história através do Espiritismo. Eu sou Marcelo Perrone e aqui comigo, Rita Perrone. O programa de hoje é dedicado a Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910. Filho de João Cândido Xavier e de Maria João de Deus, Chico ficou órfão de mãe em 1915, aos 5 anos de idade. Seu pai se viu obrigado a entregar alguns dos seus 9 filhos aos cuidados de pessoas amigas, e Chico ficou com sua madrinha, Maria Rita de Cássia, mulher nervosa que muito maltratava. Diariamente, Chico se dirigia para o quintal a fim de reencontrar o espírito da mãezinha querida, vendo-a e ouvindo-a depois da oração. Algum tempo passou e terminou seu martírio. Em 1915, seu pai casou-se com Cidália Batista. A madrasta era alma boa e caridosa e o acolheu carinhosamente a todos os seus irmãos. A situação era difícil. O salário era escasso para o necessário e os meninos precisavam estudar. Foi quando a boa madrasta teve uma ideia: plantar uma horta e vender os legumes. Em algumas semanas, o menino já estava na rua com um cesto de verduras e logo poderia voltar a estudar. Foi então que surgiu um problema. A vizinha, aproveitando-se da ausência de todos, passou a colher as verduras para si, e sem verduras não haveria dinheiro para as despesas da família. Preocupada, a madrasta, e não querendo ofender a amiga, sugeriu a Chico que pedisse um conselho ao espírito de sua mãe. O menino foi ao quintal e rezou como fazia sempre que queria conversar com a mãe, e lhe contou o problema. Sua mãe lhe disse que realmente não deviam brigar com os vizinhos e lhe deu uma sugestão. Toda vez que sua madrasta precisasse se ausentar, que ela desse a chave da casa à vizinha, para que ela tomasse conta de tudo. Dessa forma, a vizinha, responsável pela casa, não tocou mais nas hortaliças. Passados esses problemas, o menino passou a ter sonhos. À noite, levantava-se agitado e conversava com pessoas invisíveis. De manhã, contava as peripécias de pessoas mortas, coisas que ninguém podia compreender. O pai resolveu levá-lo ao vigário de Matozinhos. Após ouvi-lo, recomendou que o garoto não lesse mais jornais, revistas e livros. Disse-lhe que ninguém volta a conversar depois da morte e que era o demônio que o estava perturbando. Ao conversar com sua mãe, triste por não ser compreendido por ninguém, escutou dela que precisava modificar seus pensamentos, que deveria aprender a se calar. E que quando se lembrasse de alguma lição ou experiência recebida em sonho, que ficasse em silêncio, para que Deus, um dia, lhe concedesse a confiança dos outros. Assim, encerramos o primeiro bloco do programa de hoje. Não saia daí, porque voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentando um pouco da vida de Francisco Cândido Xavier. Em janeiro de 1919, Chico começou a frequentar o grupo escolar São José e a trabalhar numa fábrica de tecidos. Levantava-se às 6 da manhã para as tarefas escolares. Entrava no serviço às 3 da tarde e saía somente às 11 da noite. Durante 7 anos consecutivos, de 1920 a 1927, ele não teve mais qualquer contato com sua mãe. Integrado na comunidade católica, obedecia às obrigações que lhe eram indicadas pela igreja. Confessava-se, comungava, comparecia pontualmente à missa e acompanhava as procissões. Em 1923, terminou o curso primário. 2 anos depois, deixou a fábrica
empregando-se na venda de José Felizardo Sobrinho. As perturbações noturnas continuavam. Depois de dormir, caía em transe profundo. A primeira e única professora de Chico que descobriu sua mediunidade psicográfica foi Dona Rosália. Ela fazia passeios campestres com os alunos, que deveriam no dia seguinte levar-lhe uma composição descrevendo o passeio. A de Chico tirava sempre o primeiro lugar. Desconfiada, Dona Rosália um dia fez o passeio mais cedo e na volta pediu que os alunos fizessem a composição em sua presença. Novamente, Chico mereceu o primeiro lugar, escrevendo uma bela página sobre o amanhecer e daí tirando conclusões evangélicas. Rosália mostrou o texto aos amigos íntimos e todos foram unânimes em reconhecer que se aquilo não fora copiado, era então dos espíritos. Em 1927, uma de suas irmãs, a Maria Xavier Pena, caiu doente e foi desenganada pelos médicos. Um casal de espíritas reunido com familiares da doente realizou a primeira sessão espírita que teve lugar na casa e a doente foi curada. Pela mediunidade de Dona Carmen, Chico recebeu uma comunicação de sua mãe. A partir daí, ele começou a frequentar reuniões espíritas. Em Pedro Leopoldo, em junho de 1927, foi cogitada a fundação de um núcleo doutrinário, do qual Chico torna-se secretário. O Centro Espírita Luiz Gonzaga, sediado em São Leopoldo, na residência de José Cândido Xavier, irmão de Chico, que também era presidente da instituição. Em 8 de julho de 1927, Chico fez sua primeira atuação mediúnica em público, ao psicografar mensagem de 17 páginas com a assinatura final de Um Espírito Amigo. Em 1931, apareceu-lhe seu mentor espiritual, Emmanuel. Em março do mesmo ano, morreu Cidália Batista, madrasta e amiga do médium. Em julho de 1932, lançou seu primeiro livro psicografado, Parnaso de Além Túmulo, coletânea de 59 poemas assinados por 14 grandes poetas brasileiros já falecidos. Fechamos assim o segundo bloco do programa de hoje. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo, hoje apresentando um pouco da vida de Francisco Cândido Xavier. Em 1935, ao entrar para o funcionalismo público como datilógrafo na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, do Ministério da Agricultura, Chico começou a demonstrar sua admiração pela natureza, em tudo vendo poesia e oração. Em 1939, passou a psicografar os trabalhos do escritor maranhense Humberto de Campos, desencarnado em 1934. E no mesmo ano lançou o livro Crônicas de Além Túmulo, com textos desse escritor. Em 1940, Chico ficou gravemente doente. Os médicos previam um ataque de uremia, mas que não chegou a ocorrer. Em 1944, ele foi processado pela família de Humberto de Campos, que exigia parte dos direitos autorais dos livros psicografados. Mas a justiça decidiu a favor do médium. A partir de então, o escritor falecido passou a usar o pseudônimo de Irmão X para identificar os livros psicografados posteriormente. No mesmo ano, publicou o livro Nosso Lar, verdadeiro best-seller entre as publicações espíritas. Em 1946, Chico Xavier adoeceu novamente, vítima de tuberculose. 5 anos depois, seria operado de uma hérnia estrangulada. Em 1950, Chico Xavier havia recebido pela sua psicografia mais de 50 livros,
vivia no apogeu de triunfos mediúnicos. Estava conhecidíssimo no Brasil e no mundo inteiro. Além disso, recebera romances, livros e mais livros, versando assuntos filosóficos, científicos e, sobretudo, dos evangelhos e suas lições consoladoras e imortais. Fechamos assim o terceiro bloco do programa de hoje. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo, hoje apresentando um pouco da vida de Francisco Cândido Xavier. Em Uberaba, por orientação dos benfeitores espirituais, Chico afastou-se do escândalo causado pelas declarações do sobrinho, Amaury Xavier Pena, que punha em dúvida a autenticidade de sua psicografia. Mudou-se então para Uberaba, em Minas Gerais, em 1959. Nessa cidade, ele desenvolveu uma peregrinação que se tornou famosa. Aos sábados, saindo da sede da Comunhão Espírita Cristã, Chico visitava alguns lares carentes, levando-lhes a alegria da sua presença amiga, seguido por grande número de simpatizantes. Em 1960, publicou, em parceria com o também médium Valdo Vieira, o livro Mecanismos da Mediunidade. Em 1963, Chico aposentou-se do serviço público. E, em 1965, foi aos Estados Unidos para difundir o espiritismo e fazer um tratamento oftalmológico. Em 1969, viajou a São Paulo para submeter-se a uma cirurgia na próstata. Desde sua chegada à cidade de Uberaba, inúmeros visitantes de todo o Brasil e até mesmo do exterior vinham à cidade com o objetivo de conhecê-lo e consultá-lo. Seu trabalho sempre consistiu na divulgação doutrinária e em tarefas assistenciais, aliadas ao evangélico serviço do esclarecimento e reconforto a todos que o procuravam. Os direitos autorais de seus livros publicados são cedidos gratuitamente às editoras espíritas ou a entidades beneficentes. Materialmente, ele continuou tão pobre quanto sempre foi, ou seja, vivia somente dos proventos de sua aposentadoria. Do ponto de vista espiritual, porém, Chico Xavier tornou-se a cada dia mais rico. Multiplicou os talentos que o Senhor lhe confiara através do trabalho, da perseverança e da humildade. Mesmo com a saúde debilitada, Chico manteve a sua condição de autêntico missionário do Cristo. Impossibilitado de comparecer às reuniões do Grupo Espírita da Prece, ele reuniu suas últimas forças para continuar em casa a tarefa da psicografia. Em janeiro de 1972, ao conceder uma entrevista de 4 horas na extinta TV Tupi, num programa chamado Pinga Fogo, atraiu a audiência de cerca de 20 milhões de telespectadores. Em junho de 1975, aos 65 anos de idade, anunciou que encerraria suas atividades mediúnicas em virtude do desgaste físico. Em 1976, teve sua primeira crise de angina de peito. Em março de 1980, foi indicado para receber o Prêmio Nobel da Paz, de 1981, numa campanha liderada por Augusto César Vanucci, então diretor da Rede Globo de televisão. E em setembro de 1983, gravou Mensagens de Paz em 4 LPs, lançados pela gravadora Fermata. Os discos trouxeram apenas o nome de Chico Xavier na capa, ao lado de um desenho de seu rosto. Em junho de 1985, João Francisco de Deus foi julgado inocente da morte de sua mulher, Gleide Maria Dutra, morta com um tiro no pescoço no dia 1º de março de 1980. Cartas de Gleide, psicografadas por Chico Xavier 9 meses após sua morte, inocentando João Francisco, foram usadas pela defesa do acusado. Em fevereiro de 1993, foi procurado
por Glória Pérez, mãe da atriz Daniela Pérez, que havia sido assassinada no final de 92. Glória pediu que Chico Xavier conversasse com sua filha e o médium, atendendo-a, intercedeu também pelos assassinos, aconselhando Glória que se empenhasse no caminho do perdão. Voltando para casa em 18 de setembro de 1995, um efizema pulmonar reduziu Chico a apenas 35 quilos e o deixou preso a uma cadeira de rodas. Em junho de 2001, Chico Xavier foi internado com pneumonia. Durante 10 dias, foi submetido a exames e a um tratamento com antibióticos. No início de julho, recebeu alta e deixou o hospital amparado pelo filho adotivo. Em 30 de junho de 2002, um domingo, por volta das 19h30, o médium Chico Xavier desencarnou tranquilamente em sua casa. E este foi o programa de hoje. Esperamos que tenham gostado. O programa Grandes Nomes do Espiritismo é uma produção da Comunhão Espírita de Brasília. Agradecemos por sua companhia. Se gostou, compartilhe este vídeo e deixe o seu like. É muito importante para nós. Até outra vez!